Caminhoneiro salva mulher sendo arrastada por cavalo. Então descobre quem era o marido. Comente dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10. E comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então, se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. Tem noite que a estrada não deixa você parar de pensar. Não é o cansaço, não é a escuridão que fecha dos dois lados da pista como parede de cerrado. É uma coisa mais funda, que sobe devagar pela coluna e instala no meio do peito como peso de pedra. E ali fica, sem nome, sem aviso, como se a estrada soubesse de algo que você ainda não aprendeu a encarar de frente. Eu tinha 54 anos e carregava cada um deles nos ombros da forma que a estrada faz com a gente, não curvando, mas enrijecendo. Era Evandro Custódio, caminhoneiro há quase 30 anos, nascido em Jataí, criado entre a estrada e o silêncio, e especialista em confundir os dois. O Scania branco que eu conduzia há 6 anos era o tipo de parceiro que não reclama. Não exige explicação e vai até onde você mandar. Qualidade rara, que eu aprendera a valorizar depois que o casamento com Daisy desandou e a minha filha Natália, aos 25 anos na época, me disse pelo telefone, com uma voz que era cansaço mais do que raiva, que não queria mais receber ligação minha por um tempo. Por um tempo. 4 anos depois, esse tempo ainda não havia acabado. Era quase meia-noite quando a BR-153, nos arredores de Anápolis, começou a me dar sinal de que o dia não ia terminar do jeito que eu planejava. O ruído era baixo no começo, um rangido irregular vindo do eixo traseiro, diferente do barulho normal de caminhão carregado, diferente do metal trabalhando sob o peso. Era o tipo de som que um homem experiente reconhece pelo estômago antes de identificar pelo ouvido. Alguma coisa errada, ainda pequena, mas com potencial para virar problema se ignorada por muitos quilômetros. Reduzi a velocidade, acendi o pisca 4 vias e fui encostando no acostamento com aquela calma de quem já aprendeu que pressa em estrada de noite é a mãe de todos os problemas. O céu estava baixo, carregado de uma umidade pesada que o cerrado acumula antes da chuva. Não chovia ainda, mas cheirava a terra molhada e a capim encharcado de um jeito que anuncia temporal para quem conhece. A fumaça fina de diesel que sobe do motor quando você desacelera ficou suspensa por um segundo no ar parado. Desci do caminhão devagar, a perna direita primeiro com aquele cuidado que o joelho exige depois dos 50, e fui até a traseira com a lanterna. Agachei, iluminei o eixo, rodei a roda com a mão espalmada. Nada evidente. Às vezes é assim. O barulho avisa e some, e você fica no acostamento com a lanterna na mão e a sensação de que o caminhão estava mentindo para você, o que é impossível. Mas parece assim. Foi quando eu me levantei e olhei para frente que eu vi. O ponto de ônibus ficava uns 40 metros à frente, daqueles de concreto cinza, com cobertura de zinco ondulado, a placa de número apagada pela chuva de 1001 verões. A luz que tinha ali era a sobra de um poste distante. Não iluminava, só tornava a sombra um pouco menos completa. E ali dentro, sentada no chão de concreto com as costas encostadas na parede lateral, havia uma mulher. Não seria a primeira vez que eu via alguém esperando o ônibus tarde da noite numa rodovia do interior. Já parei para gente de todo tipo, homem bêbado, adolescente fugindo de casa, trabalhador rural com bota cheia de lama. Mas o que me prendeu o olhar naquele momento não foi ela. Foram as crianças, 3 delas, encostadas no corpo da mãe, como filhotes que encontraram o único calor disponível no mundo. As 2 menores dormiam. Podia ver pelo peso dos corpos, aquele afrouxamento total que só a infância produz, quando o sono é tão fundo que o mundo poderia acabar, e elas nem saberiam. A maior, um menino de uns 11 anos, estava acordado.
sentado com os joelhos no peito, os braços em volta das pernas, os olhos abertos e fixos em algum lugar que não existia na frente dele. Aquele olhar de criança que ficou acordada tempo demais, processando coisa que criança não devia ter que processar. A mulher segurava uma sacola plástica de mercado no colo com as duas mãos. A sacola tinha aquela tensão de quem aperta alguma coisa não porque é pesada, mas porque soltar parece perda demais. Fiquei parado no acostamento por um momento que eu não sei medir. Não era obrigação, não era protocolo, ninguém me pedia nada. A mulher nem havia me olhado. Eu poderia subir de volta no Scania, checar o eixo pela manhã no posto seguinte e seguir para o destino que estava no papel. Era o que eu fazia, era o que eu sempre tinha feito. Mantinha as rotas, cumpria os prazos, dormia no beliche da cabine e acordava com as mãos já buscando o volante antes de os olhos abrirem direito. Mas aquele menino com os joelhos no peito e os olhos no nada me entrou pela garganta como espinha. Porque eu já vi esse olhar antes. Não nele, na minha filha Natália, numa tarde de domingo em Jataí, anos antes do divórcio, quando ela tinha uns 12 anos e eu tinha chegado atrasado de uma viagem que havia prometido encurtar. Ela estava sentada na soleira da porta, com os joelhos no peito, e esse mesmo jeito de olhar o nada, com uma serenidade que não era serenidade. Era a expressão de quem aprendeu a não esperar mais para não se machucar de novo. Eu fui embora de novo naquela tarde. Peguei a próxima carga. É o que eu sei fazer. Desta vez guardei a lanterna na cintura e fui em direção ao ponto de ônibus. Anunciei a presença com a voz antes de chegar perto. Aprendi isso cedo, que chegar calado na madrugada assusta, e assustado a gente reage mal. Disse boa noite com a voz rouca que tenho quando uso pouco e que, segundo a Daisy, parecia gralha com pneumonia. A mulher levantou os olhos de imediato, o corpo inteiro se contraindo numa tensão que foi da cabeça aos pés em menos de um segundo. O menino se ergueu, os ombros para frente, postura de quem está decidindo se vai precisar fazer alguma coisa. Parei a uns 3 metros, levantei a mão aberta. O gesto universal de que não tem ameaça. Boa noite, repeti. Desculpa assustar. Parei por barulho no caminhão. Vi a senhora com as crianças. Ela não disse nada. Me olhava com os olhos estreitos de quem está somando informação antes de qualquer resposta. Meu nome é Evandro, eu disse. Caminhoneiro. Anápolis é o meu destino essa noite. Silêncio. O menino me olhava com aquela atenção concentrada que crianças velhas demais para a idade têm. Não de criança curiosa, mas de sentinela. O próximo ônibus não vem antes das 6, eu disse. Não como pressão, só como dado. E a chuva ia chegar antes disso. A mulher olhou para o céu, olhou para as filhas dormindo, olhou de volta para mim. Rutilene, ela disse. Só isso, só o nome. Seco como carimbo. Muito prazer, dona Rutilene. Uma das gêmeas se mexeu no sono, virou a cabeça para o lado, estabilizou. A mãe olhou para a filha com aquele gesto rápido de mãe que verifica antes de qualquer outra coisa, que é reflexo antes de ser pensamento. Eu já estava voltando ao caminhão quando disse, de costas, tenho um pão de queijo embrulhado e uma garrafinha de água. Se as crianças quiserem. Não esperei resposta. Fui até a cabine. Peguei o lanche do porta-luvas. Era de uma padaria em Goiânia, onde eu parava toda semana. Pão de queijo embrulhado em papel manteiga, ainda com um resto de calor, e a garrafinha de água que estava no porta-copo. Voltei. Pus no chão a uns 2 metros dela, sem chegar mais perto. Pode ficar aí, eu disse. Se as crianças acordarem, voltei para o caminhão. Fiquei dentro, motor desligado, janela entreaberta. Não fiquei olhando para ela, fiquei olhando para a estrada. Uns 15 minutos depois, ouvi o papel amassando, o som de criança bebendo água, a voz baixa de Rutilene dizendo alguma coisa que eu não entendi. A chuva começou antes da 1 da manhã.
Começou com aquela garoa fina que o cerrado usa como anúncio. E em 10 minutos virou o temporal que estava prometido desde que eu saí de Goiânia. Daquelas chuvas de março que não pedem licença, que transformam um acostamento em rio em meia hora. Desci de novo. Fui até o ponto. Dona Rutilene, a chuva vai fechar. O abrigo não vai dar conta do volume. Tem o banco traseiro no caminhão. É largo, as crianças cabem. Não precisa conversar. Não precisa agradecer nada. Só para ficarem secas. Ela ficou me olhando por tempo demais. O menino me olhava também. Depois olhou para a mãe. Vai, mãe, ele disse. A voz tinha aquela firmeza de quem já tomou a decisão antes de falar. Ela não cedeu para o filho. Cedeu para si mesma, acho. Para a parte dela que sabia que não tinha como proteger as 3 crianças debaixo daquele zinco quando a chuva abrisse de verdade. Pegou a sacola com as 2 mãos, disse o nome de cada uma das meninas com aquela cadência de quem acorda filho com cuidado para não assustar e levantou. As gêmeas subiram no banco traseiro ainda meio dormindo, sem entender direito onde estavam. O menino subiu por último, depois da mãe, e ficou na ponta do banco com os olhos abertos, enquanto o temporal estourava do lado de fora do vidro. Eu não liguei o motor, só fiquei no banco do motorista, de frente para a chuva, ouvindo o barulho da água no teto de metal. Depois de uns 10 minutos, quando as gêmeas tinham voltado a dormir e a cabine esquentou com o calor dos corpos, Rutilene disse da parte de trás, com aquela voz baixa e seca que eu já estava aprendendo a reconhecer. 42 anos. 3 filhos. Nenhum lugar para onde ir essa noite. Não era pedido de pena. Era apresentação. Era ela me dizendo que eu precisava saber com quem estava, do mesmo jeito que ela precisava saber comigo. 54, eu disse. Uma filha que não fala comigo há 4 anos, 30 anos de estrada, nenhum lugar que chame de casa com convicção. Silêncio. A chuva batia no metal com aquela insistência de água que não tem pressa porque sabe que vai vencer. Evandro, ela disse depois de um tempo. Obrigada pelo pão de queijo. Não era só pelo pão. Eu sabia. Ela sabia que eu sabia. Por isso, nenhum dos dois disse mais nada por um tempo considerável, e o silêncio que ficou entre nós não era vazio. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que acabaram de reconhecer, uma na outra, uma ferida familiar. O menino dormiu por volta da 1h30, encostado na janela com aquela confiança súbita de criança que finalmente se convenceu de que pode baixar a guarda. Rutilene ficou acordada. Eu também. A chuva foi amainando perto das 2. Quando a estrada voltou a aparecer sob os faróis distantes, eu perguntei para onde ela estava indo em Anápolis. Ela demorou para responder. Tinha uma vaga de doméstica. Caiu. Não sei ainda. Falou aquilo com a mesma voz seca com que diria que estava chuvoso lá fora. Um fato, não uma lamentação. Esse foi o momento em que eu entendi que Rutilene Campos não era mulher de se quebrar em voz alta. Ela se quebrava por dentro, do jeito que certos materiais racham sem aviso e continuam de pé até que um dia desabam de uma vez. Mas naquela noite, ela estava de pé. Nas estradas do interior, a gente aprende cedo que existem 2 tipos de silêncio, o que pesa e o que descansa. O silêncio de Rutilene naquela noite era do segundo tipo. Não era ausência de conversa, era uma pessoa recarregando lentamente com a chuva do lado de fora e os filhos respirando devagar atrás dela. Conheci Horaci quando eu tinha uns 40 anos, numa parada em Anápolis, depois de uma entrega que atrasou 2 dias por problema na balança fiscal. Era dona de uma pensão modesta na rua lateral, ao posto onde eu abastecia. Mulher de 60 e tantos anos, com cabelo branco preso atrás e olhos que não perdiam nada. Tinha o hábito de deixar café passado na janela do balcão para quem chegava tarde e cobrava pelo quarto com uma honestidade tão direta que nunca precisei reler o recibo. Quando parei o Scania na frente da pensão de Horaci, naquela madrugada de temporal amenizando,
Eram quase 3 da manhã. Desci, bati na janela com cuidado. A luz da copa acendeu em 30 segundos. Horaci dormia leve. Disse uma vez que era defeito de quem passou a vida inteira esperando notícia ruim. Ela abriu a porta, me olhou para o caminhão e não perguntou nada. Entrei. Expliquei em 20 palavras. Ela foi buscar a chave do quarto maior sem comentário. Quando Rutilene desceu do caminhão, com as 3 crianças dormindo umas sobre as outras, o menino carregando a menor, ela carregando a do meio e a terceira tropeçando de olho fechado. Horaci ficou parada na porta com a chave na mão e uma expressão que eu só soube nomear depois. Era o reconhecimento de alguém que já esteve naquele lugar, do lado da mulher que chega de noite sem ter para onde ir e aceita um quarto de estranho porque a alternativa é a chuva. Paguei 2 dias adiantado no balcão, rápido, em voz baixa. Horaci pegou o dinheiro sem palavra, dobrou no bolso do roupão. Fui embora antes que Rutilene voltasse do quarto onde havia deitado as crianças. Não por fuga, por respeito, porque tem coisa que pesa mais quando é testemunhada. Já no Scania, na BR-153, que voltava a brilhar molhada sob os faróis, eu pensei no menino de olhos abertos no ponto de ônibus. Pensei na sacola plástica apertada nas 2 mãos. Pensei na voz seca de Rutilene, dizendo 42 anos, 3 filhos, nenhum lugar. Pensei na Natália. Guardei o pensamento no lugar de sempre, fundo, onde não machuca tanto, e dirigi até o primeiro pátio de descanso depois de Anápolis. Encostei o Scania, reclinei o banco e fechei os olhos. A estrada continuava lá fora. Sempre continua. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha parado por uma razão que não era minha. E esse detalhe ficou em mim de um jeito que eu não sabia ainda o tamanho que ia tomar. 5 dias. Esse era o tempo que a rota seguinte levava para me trazer de volta a Anápolis. Fiz o trajeto no modo automático que conheço de cor. Goiânia, Itumbiara, um desvio por Morrinhos com carga de calcário, volta pela BR-153 com frete de ração ensacada para um armazém no distrito agroindustrial. 54 anos de vida, e a maior parte deles era assim. Sequência de pontos no mapa, ligados por asfalto e diesel, com café ruim nas paradas e o rádio no volume que não deixa o silêncio virar peso demais. Mas, naqueles 5 dias, em 2 ou 3 madrugadas diferentes, o menino do ponto de ônibus voltou sem ser chamado. Não era pensamento contínuo. Era mais aquele tipo de imagem que aparece no intervalo entre uma coisa e outra, entre a saída de uma curva fechada e a entrada na reta seguinte, entre apagar o motor e fechar os olhos no beliche. O menino com os joelhos no peito, os olhos fixos no nada, a postura de sentinela que criança não deveria precisar ter. Eu sabia que não tinha obrigação nenhuma de voltar. Tinha feito o que se fazia. Comida, água, transporte, 2 dias de pensão. Era mais do que a maioria das pessoas faria. Eu mesmo, 20 anos atrás, teria feito menos e dormido tranquilo. Mas alguma coisa havia mudado naquela noite e eu ainda não sabia nomear direito o que era. Quando o Scania entrou em Anápolis pela 2ª vez naquela semana, era uma manhã de sol bruto, daquele sol de começo de março que castiga antes das 10 da manhã e não pede desculpa. Parei no posto de costume para abastecer e tomar café. A rua lateral onde ficava a pensão de Horaci estava a menos de 200 metros. Não planejei ir até lá. Fui. A porta da pensão estava fechada, mas não trancada. Horaci tinha o costume de deixar o ferrolho só encostado de manhã enquanto varria o corredor. Bati e entrei quando ela mandou. Ela estava de vassoura na mão, o cabelo branco mal preso, a expressão de quem ainda está processando o dia. Elas ainda estão? Perguntei. Ela me olhou por um segundo antes de responder. A menina adoeceu. A pequena, uma das 2 iguaizinhas. O coração fez aquele movimento rápido que não é exatamente susto, mas é primo dele.
Grave? Febre alta. 2 dias. Melhorou ontem, mas o médico do posto falou que precisa de antibiótico. Ela varreu a última faixa de chão com aquela objetividade de quem separa fato de drama. Rutilene está tentando resolver o preço desde ontem. Não disse mais nada. Saí. A farmácia mais próxima ficava na rua de trás, daquelas de bairro que vendem de tudo, e tem o atendente, atrás do balcão de vidro, com expressão de quem já ouviu todo tipo de história. Entrei, fui olhando as prateleiras pelo vidro enquanto esperava a vez. Foi ali que eu a vi. Rutilene estava no balcão, a sacola plástica no ombro, a mesma de 5 dias atrás, ou parecida, e tinha um papel na mão que devia ser a receita. Estava falando com a atendente, uma mulher jovem com óculos de armação grossa, e pela postura dos 2 corpos eu reconheci a dinâmica antes de ouvir a conversa. Um lado explicando por que não pode, o outro lado não cedendo. Cheguei mais perto. Ouvi a atendente dizer que o genérico estava em falta, que a versão disponível era aquela, que o preço era o que era. Rutilene olhou para o papel que tinha na mão. Olhou para o display do caixa, abriu a sacola, mexeu dentro. Eu passei na frente do balcão, coloquei o valor exato em cima do vidro e disse para a atendente que era para fechar. Silêncio. Rutilene virou a cabeça devagar, como quem não quer acreditar no que acabou de ver. Me olhou com aqueles olhos que eu estava aprendendo a reconhecer. Não de gratidão. Não de raiva ainda, mas de avaliação. Rápida, precisa, do tipo que faz em décimos de segundo e não erra muito. Não é esmola que eu preciso, ela disse. A voz era baixa, mas tinha borda. Eu sei, eu disse. Então, por que você? Porque eu quis. Não porque acho que você não consegue. Ela ficou me olhando. A atendente pegou o dinheiro com aquele cuidado de quem não quer estar no meio do que está acontecendo. Separou o antibiótico, empurrou o troco na minha direção. Eu empurrei de volta para Rutilene. Ela pegou o antibiótico, não pegou o troco de imediato. Ficou olhando para o balcão por um segundo, como quem está tomando uma decisão pequena que tem peso maior do que parece. Então pegou. Essa é a primeira vez que você me olha de verdade, eu disse. Ela não respondeu, mas havia alguma coisa diferente no rosto dela naquele momento. Não abertura, não ainda, mas o início de uma suspensão do julgamento, que é o passo antes da abertura. Saímos da farmácia juntos, sem ter combinado isso. A rua cheirava a asfalto quente e barraco de feira desmontada. Aquele cheiro de segunda-feira de manhã de bairro que mistura restos de comida com sol e motor de ônibus. Rutilene andava devagar, a sacola no ombro, os olhos na calçada. A pérola, eu disse. Qual das duas é a pérola? Ela me olhou de soslaio. Aqui tem uma pinta perto do olho esquerdo. A Safira não tem. E o menino? Theo. Ela parou no meio da calçada. Como você sabe o nome dele? Ele disse na noite da chuva, quando você estava acomodando as meninas no banco. Ela ficou me olhando por um momento. Depois voltou a andar. 11 anos, ela disse. Vai fazer 12 em junho. Uma pausa. Velho demais para a idade que tem. Eu vi isso. O que você viu? Os olhos. O jeito de sentar no ponto de ônibus. Ela não respondeu, mas a mandíbula se contraiu 1 milímetro, aquele aperto que a gente faz quando uma coisa verdadeira pousa em cima de uma dor que estava quieta. Chegamos na esquina onde as ruas divergiam, ela para a pensão, eu para o posto onde o Scania estava. Rutilene ficou parada no meio-fio, olhando os 2 lados, como se estivesse pensando em alguma coisa que demorava a virar frase. Ah, por que você voltou? Ela perguntou. A pergunta era simples, a resposta não era. Pensei em dizer que era rota de costume, que passava por Anápolis toda semana de qualquer forma. Seria verdade,
mas seria menos do que a verdade, e eu já havia passado tempo demais escolhendo o que era mais fácil dizer. Por causa do Theo, eu disse. Pelo jeito que ele estava sentado naquele ponto. Ela ficou me olhando. Ele me lembrou de alguém, completei. Não perguntou quem. Não era a hora e ela sabia disso. Tinha aquele instinto de não puxar fio que não está pronto para ser puxado, que é uma das qualidades mais raras que eu já encontrei em gente. A Horaci é boa pessoa, ela disse depois de um momento. Das melhores que eu conheço. Ela me disse que você pagou os dias adiantado. Disse também que não era para eu ficar sabendo disso. O canto da boca de Rutilene se mexeu. Não chegou a ser sorriso, mas foi o aviso de que um dia seria. Vou embora assim que a Pérola puder andar, ela disse. Não sei para onde ainda, mas vou. Tudo bem, eu disse. E era. Não havia promessa implícita nem expectativa empilhada naquela conversa. Havia só dois adultos num meio-fio de Anápolis, e cada um com as próprias perdas no bolso, reconhecendo um no outro alguma coisa que não precisava de nome para existir. Voltei para o posto, abasteci, resolvi os papéis da próxima entrega. O despachante me passou uma carga para Caldas Novas, com retorno por Goiânia. 3 dias de rota, talvez 4, se o tempo fechasse antes de Morrinhos, onde o trecho de asfalto velho afundava com chuva. Fui. Era o que eu sabia fazer, mas naquela tarde, parado num semáforo na saída de Anápolis, com o sol de 3 horas batendo no para-brisa, eu liguei o celular e fiquei olhando o nome de Natália na tela por uns 20 segundos. Não liguei, mas olhei. Era mais do que eu fazia há meses. O que Rutilene disse naquele meio-fio ficou andando comigo pela estrada. Não a frase em si, mas a firmeza dela. Vou embora assim que a Pérola puder andar. Não sei para onde ainda, mas vou. A certeza do movimento sem a certeza do destino. Eu reconhecia isso. A estrada era exatamente isso, na maioria das vezes. Você sabe que vai partir. Não sempre sabe o que encontra na chegada. Mas havia uma diferença entre o movimento dela e o meu. O movimento de Rutilene era para frente, mesmo quando assustado. O meu, eu estava começando a perceber, tinha sido por anos, movimento para longe, de coisa, de lugar, de gente. A diferença parece pequena quando você está dentro dela. Quando você começa a enxergar de fora, ela tem o tamanho de uma vida inteira. Em Caldas Novas, a entrega foi rápida. A volta por Goiânia tinha uma parada técnica no pátio da transportadora, onde eu dormia numa área coberta com outros caminhões, e acordava antes do sol com o cheiro de café da lanchonete que a Bia, 50 anos, cabelo vermelho que nunca foi natural, coração grande como o estacionamento, abria todos os dias às 4:30 da manhã. Bia me conhecia pelo nome e pelo pedido. Café duplo, sem açúcar, pão na manteiga. Me perguntava sempre se eu tinha dormido. Nunca mentia. Às vezes sim, às vezes não. Ela não fazia mais perguntas. Era o tipo de cuidado econômico que cabe bem na vida de quem está sempre passando. Naquela manhã, ela me perguntou se eu estava bem. Disse que estava. Ela me olhou por cima do balcão com a expressão de quem não acredita, mas sabe que pressionar não adianta. Você está com cara de quem está pensando em alguém, ela disse, colocando o café na minha frente. Pensando em várias pessoas, eu disse. Isso é pior, ela respondeu, e voltou para a cozinha sem esperar comentário. Tomei o café olhando o pátio acordar. Os caminhões iam ligando um por um, a fumaça de diesel subindo no frio da manhã, os motoristas descendo com o mesmo movimento automático de quem fez aquilo 1000 vezes. Havia uma irmandade silenciosa naquele lugar, não de conversa ou de amizade declarada, mas de reconhecimento. Todo mundo ali tinha dormido mal num beliche de metal e ia acordar para o mesmo asfalto comprido. Era suficiente. Quando cheguei de volta a Anápolis 3 dias depois, passei na pensão de Horaci, no horário em que sabia que Rutilene estaria trabalhando. Ela havia conseguido uma vaga temporária numa lavanderia industrial no centro,
Horaci tinha me contado sem que eu perguntasse, com aquele jeito dela de oferecer informação como quem não está fazendo nada de especial. Mas Theo estava na varanda da pensão com um caderno no colo, fazendo tarefa. Ele me viu antes de eu falar. Levantou os olhos do caderno com aquela atenção de sentinela, me reconheceu e voltou para o caderno. Boa tarde, eu disse. Boa tarde, ele disse, sem levantar o olhar. Fui até a Horaci. Deixei uma sacola no balcão. Feijão, arroz, 2 latas de atum, frango congelado embrulhado em jornal velho da forma que aprendi na infância, que conserva o frio por mais tempo do que parece. Horaci olhou para a sacola, olhou para mim e disse apenas que ela ia colocar no armário. Quando saí, Theo estava de pé na beira da varanda, o caderno fechado na mão. "O senhor vai voltar?" ele perguntou. A pergunta tinha aquela direteza de criança que ainda não aprendeu que certas perguntas são consideradas rudes. Ou talvez tivesse aprendido e não ligasse. Às vezes é a mesma coisa. Passo por aqui toda semana, eu disse. Ele assentiu devagar, como se estivesse registrando a informação num arquivo que ele consultaria mais tarde. Minha mãe não gosta de dever favor, ele disse. Eu sei, mas ela gostou que o senhor ficou dentro do caminhão naquela noite, sem ficar olhando para ela. Fiquei parado por um segundo. Ela disse isso? Não, eu percebi. 11 anos. Velho demais para a idade que tem, como a mãe havia dito. E com razão. Desci os 2 degraus da varanda, fui em direção ao caminhão. Na calçada, antes de subir, olhei de volta. Theo havia voltado para o caderno, a caneta se movendo com aquela concentração que a lição de casa exige quando você quer acertar. Era uma imagem pequena. Uma criança fazendo tarefa na varanda de uma pensão de bairro, com o sol de fim de tarde esquentando o concreto ao redor. Mas ela ficou comigo até Goiânia, até o pátio, até o beliche. E dessa vez, antes de fechar os olhos, eu peguei o celular, olhei o nome de Natália na tela e escrevi uma mensagem curta, só. Estou bem. Pensando em você. Não enviei. Fiquei olhando por uns 2 minutos. Enviei. Apaguei a luz. Ouvi o vento no teto de metal. Não veio resposta naquela noite. Mas alguma coisa havia saído do lugar onde estava represada há 4 anos. E eu sentia isso no peito com uma clareza que não precisava de nome para ser real. A estrada faz isso às vezes. Coloca na sua frente uma situação que não tem nada a ver com você. E de repente você está olhando para sua própria vida de um ângulo que não sabia que existia. Rutilene não me pediu nada disso. Mas Theo tinha 11 anos, olhos de sentinela, e me fez lembrar que abandono não precisa de mala e passagem. Às vezes, é só uma ausência que vai crescendo devagar até ter o tamanho de uma parede. Eu sabia o tamanho dessa parede melhor do que ninguém. E pela primeira vez em muito tempo, eu queria aprender a atravessá-la. Celiane chegou numa terça-feira com uma mala média e uma convicção de que sabia o que estava fazendo. Eu não estava lá quando ela chegou. Soube pela Horaci, que me contou numa tarde de quinta-feira com aquela objetividade cirúrgica de quem narra fato sem precisar emitir opinião. Porque a opinião já estava nos detalhes que ela escolhia incluir. Disse que a irmã de Rutilene havia chegado de Goiânia de ônibus, que era mais nova por 4 anos, que tinha cabelo curto e um jeito de olhar o ambiente que a Horaci descreveu apenas como olhar de inventário. Inventário como? Eu perguntei. Como quem está somando o que tem e calculando o que falta, ela disse, e voltou a dobrar a toalha que estava nas mãos. Não fiz mais perguntas. Horaci não diz mais do que precisa, e quando diz, já disse tudo. A Celiane era, pela versão que foi chegando em fragmentos ao longo das semanas seguintes, o tipo de pessoa que converte cuidado em controle sem perceber a diferença, ou percebendo e considerando razoável. 38 anos, separada há 2, trabalhava num escritório de contabilidade em Goiânia.
Tinha opinião formada sobre a maioria das coisas e energia suficiente para expressá-las. Não era mulher má, era mulher que havia aprendido, em algum momento da vida, que ajudar é uma forma de se sentir necessária, e que necessária é uma forma de se sentir segura. Com Rutilene, esse padrão tinha história longa. Mas isso eu fui entendendo aos poucos. Naquela primeira semana, o que eu sabia era que Rutilene estava diferente nas poucas vezes que eu passava pela pensão. Não fechada, mas cuidadosa. Como quem está escolhendo as palavras com mais atenção do que o habitual, pesando o que fala antes de falar. Do jeito que a gente faz quando tem alguém por perto que usa o que você diz de formas que você não pretendia. Num sábado de manhã, eu cheguei com mantimentos e encontrei as duas sentadas na varanda. Rutilene com o café na mão, Celiane de pé, encostada no corrimão com um suco de caixinha, os ombros virados para a rua, como se o que estava acontecendo dentro da varanda fosse menos interessante do que o movimento lá fora. Ela me viu antes de eu subir o degrau. O olhar que me deu durou 2 segundos. Era o tipo de olhar que não precisa de palavras, porque já chegou com conclusão formada. Eu era homem de 50 e poucos anos, sem aliança, chegando com sacola de mercado para uma mulher recém-separada que estava dormindo na pensão de uma senhora idosa com 3 filhos. A narrativa que ela montou naqueles 2 segundos estava escrita na expressão dela com a clareza de manchete de jornal. Rutilene me viu 1 segundo depois. Havia algo no rosto dela naquele momento. Um leve aperto, rápido, que sumiu antes de alguém mais notar. Evandro, ela disse, essa é a Celiane, minha irmã. Celiane, eu disse, com o aceno de cabeça que uso quando não sei ainda o que uma pessoa merece além do nome. Ela respondeu com um sorriso que chegava até os dentes, mas parava antes dos olhos. Deixei a sacola no balcão da Horaci, tomei um café rápido e fui embora. Havia uma entrega para fazer em Anápolis mesmo, num depósito no distrito agroindustrial, e o horário apertava. Mas quando subi no Scania e olhei no retrovisor, vi Celiane virada para Rutilene, dizendo alguma coisa que eu não podia ouvir, e vi Rutilene olhando para o café com a expressão de quem está deixando a palavra entrar num ouvido e sair no outro, mas não com naturalidade, com esforço. Fui. Na semana seguinte, as perguntas começaram a aparecer nas conversas com Rutilene de um jeito que eu reconheci sem dificuldade. Eram perguntas de segunda mão, o tipo que alguém faz quando foi instruída a fazer. Quanto tempo eu conhecia a Horaci? Se eu tinha família em Anápolis? Se passava pela cidade ou se vinha especificamente? Se eu tinha casa própria? Não eram perguntas da Rutilene. Eram da Celiane com a voz da Rutilene. E Rutilene sabia que eu sabia. E havia um constrangimento miúdo naquelas conversas que não existia antes. Eu respondi tudo, sem elaborar demais, sem defensiva. 30 anos de estrada, sem família em Anápolis. Passava pela cidade na rota. Casa própria não, tinha um quarto alugado em Jataí, onde ficava quando não estava rodando, que era raro. Rutilene ouvia, assentia, passava para outro assunto. A crise veio numa quinta-feira de tarde, quando eu cheguei na pensão mais cedo do que de costume. Havia terminado a entrega antes do previsto. O trânsito em Anápolis tinha dado folga incomum para aquela hora. Horaci estava na cozinha. As gêmeas estavam no quarto. Rutilene ainda não havia chegado da lavanderia. Theo estava no corredor. Não na varanda com o caderno. No corredor interno, encostado na parede com os joelhos dobrados no chão, e chorava. Não alto, não com dramaturgia. Chorava daquele jeito contido de criança que aprendeu que chorar em voz alta não resolve, que é um choro miúdo e persistente que sai pelos olhos enquanto o resto do rosto tenta ficar no lugar. Parei na entrada do corredor. Theo! Ele ergueu a cabeça, me reconheceu, limpou o rosto com o punho da manga de um jeito brusco, aquele gesto rápido de quem não quer ser visto, mas já foi.
Que foi? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento. Dei resposta para um menino na escola, ele disse. Ele ficava falando do meu pai, que meu pai foi embora porque não queria a gente. O corredor estava quieto. Lá fora, um cachorro latiu uma vez e parou. E aí? Eu disse com voz baixa. A diretora chamou minha mãe, mas minha mãe está no serviço. Aí chamou a tia Celiane. Pausa. A tia Celiane falou que eu precisava aprender a não reagir, que reagir só piora. Outra pausa, mais curta. Mas não é verdade. Eu desci devagar até o degrau de entrada do corredor, sentei no chão encostado na parede lateral. Não do lado dele, a 2 metros, dando espaço. Fiquei olhando o corredor comprido à frente. Não é verdade, eu concordei. Ele me olhou. Às vezes reagir piora a situação, eu disse. Mas não reagir nunca também tem um preço, e esse preço você paga por dentro. Ele ficou quieto. Eu continuei olhando o corredor. O que o menino falou sobre seu pai? Eu disse devagar. Doeu porque era mentira ou porque você não sabe se era verdade? Silêncio longo. Não sei. Ele disse por fim. A voz estava estável, mas havia uma honestidade naquela resposta que custou alguma coisa para sair. Tudo bem não saber, eu disse. Não saber é diferente de saber que é verdade. Ele ficou pensando nisso. Ficamos no corredor por uns 40 minutos. Sem que a conversa ficasse o tempo todo séria, eu contei uma história de entrega que deu errado em Crixás, com um carregamento de telha que escorregou no meio da BR numa chuva de granizo. E ele ouviu com aquela atenção de criança que gosta de narrativa. E em algum momento parou de segurar o choro de propósito, porque não estava mais chorando. Quando Horácio apareceu na porta da cozinha com 2 copos de suco de caixinha, Theo pegou o dele sem comentário. Eu peguei o meu. A Horácio voltou para a cozinha sem uma palavra. Às 5 da tarde, Celiane chegou antes de Rutilene. Entrou pela porta, me viu sentado no corredor ao lado de Theo e o rosto dela fez aquela sequência rápida de expressões que revelam mais do que a pessoa pretendia. Surpresa, avaliação, conclusão e depois a máscara da naturalidade que chegou um segundo tarde. Theo, ela disse, pode ir para o quarto agora. O menino olhou para mim. Eu não fiz nenhum sinal. Era a decisão dele. Ele pegou o copo vazio. Levantou, foi para o quarto sem dizer nada. Celiane ficou parada na entrada do corredor me olhando. Eu me levantei devagar, com o cuidado do joelho e fui em direção à saída. E que bom que alguém estava aqui, eu disse, com voz tranquila. Ele precisava de companhia. Eu fui buscar ele na escola, ela disse. O tom tinha borda. Eu sei, eu disse. E fez bem em ir, e saí. Não havia revidar. Não havia nada a ganhar em confronto com Celiane. Ela estava operando a partir de um lugar que eu conhecia. Medo disfarçado de proteção, ciúme disfarçado de cuidado, e uma narrativa já formada sobre quem eu era, que nenhum argumento ia desmontar enquanto ela não quisesse. Mas o estrago foi feito do mesmo jeito. Rutilene chegou em casa naquela noite com Celiane já tendo falado com ela. Eu soube porque na manhã seguinte, quando passei pela pensão antes de pegar a estrada, Rutilene estava no balcão da Horácio, com aquele olhar de quem dormiu pouco e pensou demais. Me serviu o café em silêncio. Depois disse, sem me olhar, a Celiane acha que você se aproximou das crianças de propósito. Coloquei o copo no balcão. Fiquei olhando para ela. E você? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento que durou mais do que deveria. E foi esse silêncio que entrou em mim como coisa fria. Não era que ela acreditava na Celiane. Era que estava cansada demais para brigar com a irmã mais uma vez. Vulnerável demais para tomar partido sem ter certeza. Sozinha demais para se dar ao luxo de errar na avaliação de um homem. E eu entendia isso. Entendia de dentro para fora.
porque é assim que a exaustão funciona. Ela não apaga o julgamento, ela apaga a energia de confiar nele. Mas doeu do mesmo jeito. Tudo bem, eu disse. Ela ergueu os olhos. Não é tudo bem, ela disse. E havia alguma coisa diferente na voz dela naquele momento. Não defesa, não explicação, mas um reconhecimento de que ela havia me machucado e sabia disso. É, eu disse. Mas continua tudo bem. Peguei a chave do Scania do balcão. Fui em direção à saída. Evandro, parei. Eu não acredito nela, ela disse. A voz estava baixa, mas estava inteira. Me virei. Ela estava me olhando com aqueles olhos que eu havia aprendido a ler. Não de gratidão, não de pedido de desculpa, mas de pessoa que está dizendo uma coisa verdadeira com o custo que verdade tem quando você está exausta e com medo e com a irmã dentro da sua cabeça. Eu sei, eu disse, e fui embora mesmo assim, não por mágoa, por respeito. Porque havia uma fronteira entre presença e pressão. E eu aprendera tarde demais na vida que cruzá-la, mesmo com boas intenções, era o começo de todo o erro que eu já havia cometido com a Natália. Aparecer quando convinha, sumir quando dificultava, nunca ficando tempo suficiente no lugar desconfortável para que as coisas se assentassem de verdade. Desta vez eu ia fazer diferente. Mas diferente não significava ficar. Significava ir embora com a porta aberta, não dar portada, não desaparecer, mas respeitar o espaço que ela precisava para resolver o que era dela resolver. Rodei por 4 dias com essa decisão no peito, pesando carga como pesa coisa, que você sabe que é certa, mas que não alivia imediatamente. Itumbiara, Caldas Novas, uma volta por Morrinhos com frete de areia fina. As estradas do interior goiano, em março, têm aquele cheiro específico de terra vermelha molhada que fica depois da chuva e seca rápido ao sol. Um cheiro que me acompanha desde criança, que meu pai chamava de cheiro de começo, porque depois da chuva, tudo parece que vai recomeçar. Naqueles 4 dias, Natália respondeu minha mensagem. Não com texto. Com um emoji. Um coração pequeno, laranja, que ficou na tela do celular enquanto eu estava parado num semáforo em Caldas Novas e que eu olhei por tempo demais antes de o sinal abrir. Um coração. Depois de 4 anos, guardei o celular. Fiquei com as 2 mãos no volante e os olhos na estrada por uns 10 quilômetros sem pensar em nada específico. Só deixando aquela coisa pequena e laranja pousar no lugar certo dentro do peito. Quando voltei a Anápolis no 5º dia, havia uma mensagem de Horaci dizendo que Celiane tinha ido embora na tarde anterior, de volta para Goiânia. Sem explicação detalhada. Horaci nunca explicava demais. Passei na pensão às 6 da tarde, quando sabia que Rutilene já havia chegado da lavanderia. Ela estava na varanda com as gêmeas, ajudando a Safira com uma dobradinha de papel colorido que havia virado projeto escolar urgente. A Pérola observava com aquela expressão de especialista que a gêmea mais velha, por 15 minutos, adota em relação à mais nova. Eu subi o degrau. Rutilene me olhou. Não havia mais o aperto no rosto. Havia cansaço. Aquele cansaço honesto de quem passou dias em tensão e finalmente baixou os ombros. Senta, ela disse. Sentei no banco de madeira do lado de fora. A Safira me mostrou a dobradinha sem ser convidada. Um pássaro torto com a asa esquerda maior do que a direita, que ela segurou na minha frente com o orgulho intacto de quem criou alguma coisa e não percebeu o defeito. Ficou bom, eu disse. Ficou torto, disse a Pérola. Ficou com personalidade, eu disse. Rutilene, do lado, fez aquele som baixo que não é riso, mas é o que vem antes dele quando a pessoa ainda está aprendendo que pode. Ficamos na varanda até o sol ir embora e o cheiro de jantar da Horaci começar a vazar da cozinha. Não falamos sobre a Celiane. Não falamos sobre o corredor, sobre o silêncio do balcão, sobre os 4 dias de ausência. Não precisava.
Havia alguma coisa que se havia assentado entre nós naquela varanda, miúda e sólida como pedra de rio. Aquele tipo de entendimento que não precisa de cerimônia para existir, que não foi negociado nem declarado, que simplesmente estava lá como resultado de dois adultos que haviam se mostrado um para o outro sem se machucarem de propósito. Não era amor ainda, não tinha nome ainda, mas era real. E real, eu estava aprendendo de novo. Era mais do que eu havia buscado em muito tempo. Quando me levantei para ir, Theo apareceu na porta com o caderno debaixo do braço. Me olhou com aquela seriedade dele. "O senhor volta semana que vem?" Ele perguntou. "Volto", eu disse. Ele assentiu, satisfeito com a informação, e entrou de volta. Rutilene ficou de pé no corrimão da varanda enquanto eu descia a rua em direção ao Scania. Eu não olhei para trás, mas sabia que ela estava olhando. E essa certeza, pequena e discreta, como tudo que importa de verdade, foi comigo pela BR-153 até Goiânia, enquanto o cerrado fechava dos dois lados da pista no escuro de março e as estrelas apareciam uma por uma acima do asfalto comprido e sem fim. A notificação do cartório chegou num envelope comum, daqueles de papel pardo que não anuncia nem bem nem mal. Só chega indiferente entre uma conta de luz e um folheto de pizzaria. Rutilene me contou isso depois, que havia ficado olhando o envelope em cima do balcão da Horaci por quase 5 minutos antes de abrir, com aquele pressentimento que o corpo tem quando reconhece que alguma coisa está prestes a mudar antes que a cabeça entenda o que é. Eu estava em Minasul quando ela me ligou. Era tarde da manhã, o sol já alto e sem misericórdia no norte de Goiás, e eu estava num pátio de pedreira esperando o carregamento de brita ser conferido. O celular vibrou no banco do passageiro e eu vi o nome dela na tela. Rutilene não ligava, só mandava mensagem curta quando precisava de algo concreto, e mensagem curta era o suficiente. Uma ligação era diferente. Atendi no segundo toque. "Evandro", ela disse. A voz estava diferente. Não assustada, não abalada. Diferente do jeito que a voz fica quando a pessoa está segurando uma informação grande demais para caber numa respiração só. E está medindo quanto cabe na primeira frase antes de dizer o resto. "Estou aqui", eu disse. "Tenho um imóvel registrado no nome do Dirceu em Itumbiara." Pausa. Eu não sabia que existia. Fiquei em silêncio por um momento. Dirceu era o marido que havia partido 3 meses antes, deixando a gaveta cheia de dívida e o silêncio vazio de explicação. Eu sabia o nome, sabia os contornos da história, mas nunca havia perguntado mais do que ela havia oferecido. Era o acordo tácito que tínhamos de não puxar o que não estava pronto para ser puxado. "O cartório mandou notificação?" eu perguntei. "Para o endereço da lavanderia. Não sei como conseguiram. O Dirceu devia ter dado esse endereço em algum papel antigo." Ela respirou. "É uma casa em Itumbiara. Pequena. O documento veio pelo IPTU atrasado. Aquilo assentou em mim com o peso de coisa que muda o tamanho de uma situação sem fazer barulho. Uma casa, registrada no nome do marido, que havia sumido com as dívidas. Casa que Rutilene não sabia que existia, que provavelmente havia sido comprada antes deles e nunca declarada, ou comprada durante, com dinheiro que ele havia desviado de algum lugar, ou herança de família que ele havia guardado para si sem contar. O carregador do pátio bateu na janela do Scania com 2 dedos. Carga pronta. Eu levantei um dedo pedindo espera. "Você foi a alguém com isso?" eu perguntei. "Vim a você primeiro." Essa frase me pegou de um jeito que eu não estava preparado. Não por vaidade, por reconhecimento. Era a primeira vez que ela havia dito sem rodeio que eu era a pessoa a quem ela recorria quando precisava pensar. Não a Horaci, não a Celiane, não nenhuma das colegas da lavanderia. Eu. Pedi mais 10 minutos para o carregador com um gesto. Ele encolheu os ombros e foi fumar. "Precisa de advogado", eu disse.
Alguém que entenda de inventário e regularização de imóvel. O Dirceu está vivo? Está. Só não sei onde. Então é mais complicado do que inventário. Mas tem solução. Ela ficou quieta. Eu conheço uma pessoa, eu disse. Me deixa pensar até essa tarde. A pessoa que eu conhecia não era advogado. Era a Cirlei, orientadora educacional da escola do Theo, que havia me procurado depois que eu havia falado com o diretor sobre o menino. A Cirlei tinha 45 anos, uma competência tranquila de quem resolveu muita coisa difícil sem drama, e havia mencionado numa conversa rápida que o marido dela era advogado especializado em direito de família e patrimônio, que atendia pelo escritório na Rua do Fórum, em Anápolis. Liguei para Cirlei naquele mesmo pátio, com o sol batendo no teto do Scania e o cheiro de pedra britada no ar. Ela atendeu, ouviu o resumo que eu dei em 3 minutos e disse que ia falar com o Valtécio ainda naquela tarde. Terminei o carregamento, saí de Minasul pelas curvas da Serra do Corumbá com 40 toneladas de brita e a cabeça dividida entre a estrada e o que Rutilene havia dito. Vim a você primeiro. Era uma frase pequena, tinha peso de coisa grande. Valtécio Borges era um homem de 50 anos, com o tipo de calma que não vem de desinteresse, mas de ter visto situações suficientemente graves para saber que desespero não acelera a solução. Escritório pequeno, perto do fórum, prateleiras com processos empilhados em ordem que só ele decifrava. Uma planta no canto que parecia sobreviver por teimosia própria. Cobrava honorários que ele mesmo descrevia como modestos. E eu já havia ouvido de gente suficiente que ele não prometia velocidade, mas prometia honestidade, que é mais raro do que parece no mercado. Fui com Rutilene na primeira consulta. Não entrei. Fiquei do lado de fora, no estacionamento improvisado da rua, sentado no meio-fio com um café de garrafa térmica que eu havia trazido porque sabia que ia demorar. 1h20 depois, ela saiu com um papel dobrado na mão e uma expressão que eu aprendi a reconhecer nela. Não aliviada, não ainda, mas com o peso redistribuído, como quem transferiu parte de uma carga para o ombro de alguém que tem estrutura para carregar. Ele disse que tem solução, ela disse. Mas não rápida, ela concordou. Ofereci o café, ela aceitou. Ficamos no meio-fio com os copos na mão e o movimento do fim de tarde de Anápolis passando em volta. Moto, ônibus, criança de escola com mochila enorme, cheiro de assado de algum restaurante na esquina. Vai ter que juntar documentação, ela disse. Certidão de casamento, tudo que tiver no nome do Dirceu. Nota fiscal da casa se existir. Pausa. Eu não tenho metade disso. Vai achar, eu disse. Uma coisa por vez. Ela virou o copo nas mãos, olhando o café. Por que você faz isso? Ela perguntou. A voz não tinha acusação nem desconfiança. Era uma pergunta real, do tipo que a pessoa faz quando parou de se defender o suficiente para ser genuinamente curiosa. Eu fiquei um momento sem responder. Não porque não sabia, porque queria dizer certo. Porque errei com a minha filha fazendo diferente, eu disse. Não errei fazendo coisa errada. Errei não fazendo nada. Passando reto. Olhei para o asfalto. Com a Natália eu sempre escolhi o mais fácil. Ia embora quando ficava difícil. Me convencia que era liberdade, que era a vida da estrada, que ela entendia. Pausa. Ela não entendia. Eu sabia disso. Rutilene ficou quieta. Comecei a fazer diferente quando vi o Theo naquele ponto de ônibus. Eu disse, não por ele. Ele foi o espelho. O problema era meu. Ela ficou olhando o copo por um tempo. Depois disse, minha irmã acha que você quer alguma coisa de mim. Eu sei o que a Celiane acha. Você quer? Olhei para ela. Ela estava me olhando de volta com aquela atenção direta que era a marca dela. Não como teste, como pergunta real que merecia resposta real. Quero que você fique bem, eu disse. E que o Theo fique bem. E as meninas. Pausa.
Se além disso vier alguma coisa, que venha com calma e sem pressão, quando os dois souberem o que é. Mas não é o que me faz aparecer aqui toda semana. Ela ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, ela disse. Era a primeira vez que ela dizia isso de um jeito que soava como conclusão, não como encerramento de assunto. Os meses seguintes foram os mais lentos e os mais cheios ao mesmo tempo. Valtécio começou a trabalhar o processo. Dirceu foi localizado em Aparecida de Goiânia por meio de notificação formal. Estava morando com a irmã, havia reconstruído uma vida com a ausência como fundação. Não respondeu à primeira notificação. Respondeu à segunda, por meio de um advogado de conveniência que pediu prazo para analisar, que é o mesmo que dizer que ia procrastinar até onde fosse possível. Mas o processo tinha pernas próprias. Valtécio não se agitava com tática protelatória, dizia que era normal, que o caminho era longo, mas era sólido, e seguia. Nesse período, Theo teve a primeira sessão com a Shirley. A Shirley havia se oferecido para acompanhar o menino como parte de um programa da Escola de Orientação Familiar que ela coordenava, sem custo, como extensão do trabalho que ela já fazia com alunos em situação de vulnerabilidade. Theo foi na primeira sessão de braços cruzados e olho desconfiado. Voltou da segunda mais quieto, mas com aquela quietude diferente de antes. Não a quietude de sentinela, mas a de quem está processando alguma coisa que encontrou um lugar para ir. Eu soube de tudo isso por Rutilene, que me contava em fragmentos nas nossas conversas do meio da semana. Um telefonema rápido, quando eu estava numa parada em Anápolis ou em Caldas Novas. Às vezes uma mensagem de texto que eu lia no acostamento antes de dormir no beliche. Havia uma construção acontecendo. Eu sentia. Era lenta, irregular, com recuos e avanços. Como tudo que é construído sobre terra que já cedeu uma vez, você vai devagar, porque sabe que o chão tem memória. A crise com a Celiane voltou numa tarde de agosto. Eu estava em Anápolis, havia parado para deixar mantimentos e tomar café, quando Rutilene me ligou antes de eu sair da pensão. A voz estava diferente. Não a diferença do envelope do cartório, que era a voz de quem está segurando notícia grande. Era a voz de quem está segurando raiva, que é diferente porque a raiva tem calor e a notícia tem peso. Ela descobriu o imóvel. Rutilene disse. Não precisou dizer quem. Celiane havia descoberto por meio de uma prima de Goiânia que tinha parente em Itumbiara, no interior de Goiás. Informação viaja por caminho que ninguém prevê. E havia ligado para Rutilene com aquela eficiência dela, apresentando uma proposta que ela havia chamado de prática. Vender o imóvel, dividir o valor entre as duas, resolver as dívidas e recomeçar do zero sem processo longo. Ela disse que você vai ficar com parte. Rutilene disse que foi você que indicou o advogado e que advogado não indica advogado de graça. Fechei os olhos por um segundo, não pela acusação, pela precisão cirúrgica com que Celiane havia encontrado o ponto que mais machucaria Rutilene. Não havia nada mais capaz de abalar uma mulher que havia passado meses aprendendo a confiar do que a sugestão de que a confiança era compra disfarçada. Rutilene, eu disse com voz calma, você acredita nisso? Silêncio. Não, ela disse. Mas havia um mais suspenso na pausa que veio antes da resposta. Fala o mas, eu disse. Outra pausa. Mas eu preciso ter certeza de que não sou burra, ela disse. Já fui burra com o Dirceu 20 anos. Não posso errar de novo. Aquilo me acertou no lugar certo, não com dor, com respeito, porque era a frase mais honesta que ela havia dito para mim em todos aqueles meses. E honestidade desse tamanho custa, e ela estava pagando o custo em voz alta em vez de guardar para dentro. Você não é burra, eu disse. Você é mulher que aprendeu que confiar tem preço e que esse preço às vezes não vale. Pausa. E tem razão em verificar. Só verifica direito,
Não deixa a Celiane verificar por você. Silêncio mais longo dessa vez. Como eu verifico? Ela perguntou. Pergunta para o Valtécio se há algum conflito de interesse no processo dele. Pergunta diretamente, olho no olho. Ele vai responder sem rodeio, é o tipo dele. Se tiver qualquer coisa que não feche, você troca de advogado e eu não abro a boca. E se eu perguntar isso para ele e ele ficar ofendido? Advogado de boa-fé não fica ofendido com pergunta direta, fica ofendido com acusação velada. Ela ficou quieta por um tempo que eu não tentei preencher. Vou perguntar, ela disse por fim. Tudo bem, Evandro. Estou aqui. Obrigada por não ficar bravo. Não tenho razão para ficar bravo com você, fazendo a coisa certa. Ela desligou. Eu fiquei com o celular na mão por um momento, sentado no banco do Scania, com o motor ainda desligado, olhando o muro descascado da rua lateral da pensão de Horaci, com aquele sol de agosto que não deixa sombra em lugar nenhum. Valtécio respondeu à pergunta de Rutilene no dia seguinte, numa reunião de 30 minutos que ela foi sozinha. Saiu com a resposta que eu esperava. Não havia conflito, não havia acordo lateral, havia honorários fixos que ela havia assinado e nada além disso. Ele havia dito, segundo ela me contou depois, que era uma boa pergunta e que ela havia feito bem em perguntar. Era o tipo de resposta que encerra assunto. A briga com Celiane, que veio depois, foi diferente de todas as anteriores. Foi a briga que não é sobre o assunto declarado. É sobre todas as brigas anteriores que ficaram engolidas. Rutilene não contou os detalhes, só os contornos. Que haviam dito coisas que estavam represadas há anos, que Celiane havia mencionado a mãe e o afeto que a mãe havia dado mais a uma do que a outra, que Rutilene havia dito coisas sobre o casamento da irmã que a irmã não havia pedido que fossem ditas, que as duas haviam desligado o telefone sem combinado de voltar a falar. Eu ouvi tudo sem comentar o que não me cabia comentar. Quando ela terminou de contar, eu disse apenas, ela vai ligar de volta. Leva tempo, mas vai. Você não sabe isso. Sei que você vai querer que ela ligue. E ela sabe disso também. No interior, irmã é irmã mesmo quando está errada. Rutilene ficou em silêncio. Você fala como quem tem irmão, ela disse. Tinha. Perdemos o contato há muito tempo. Ela não perguntou mais. Era o acordo que tínhamos. O passado de cada um ficava disponível quando queríamos mostrar, não quando o outro puxava. Setembro chegou com a notícia de que Dirceu havia aceitado o processo de regularização do imóvel em troca de quitação das dívidas em nome dele. Um acordo que o Valtécio havia costurado com a paciência de quem sabe que o tempo é ferramenta, não obstáculo. Não era o desfecho rápido, mas era o desfecho possível, e possível honesto vale mais do que rápido torto. Rutilene me ligou quando soube. Eram 8 da noite e eu estava num pátio de descanso perto de Uruaçu com o motor desligado e o cerrado escuro dos dois lados. O Valtécio disse que em 3 meses está regularizado. Ela disse, casa no meu nome, das crianças. A voz tinha aquela fratura fina de quem está segurando emoção com as 2 mãos. Não de tristeza, mas do tipo que aparece quando alguma coisa que você lutou muito tempo para ter finalmente para de ser promessa e vira real. Itumbiara, eu disse. Itumbiara, ela confirmou. Havia uma geografia naquilo além do nome da cidade. Era o lugar onde ela ia recomeçar do zero com as 3 crianças e uma casa que o marido havia escondido e que a vida havia devolvido. Era também, eu sabia, o momento em que minha presença na rotina dela iria mudar de forma. Não acabar, mas mudar. Porque Anápolis e Itumbiara não são a mesma parada de rota. É uma boa notícia, eu disse. É, ela disse. E havia um peso naquele que eu reconheci. O peso de quem sabe que a boa notícia tem custo e que custo não é razão para não aceitar a boa notícia, mas precisa ser reconhecido.
Evandro, ela disse depois de um momento. Estou aqui. Eu não ia conseguir sem você. Eu fiquei em silêncio por um segundo. Eu disse. Só ia demorar mais. Talvez, ela disse, mas você estava lá. E era isso. Era tudo o que precisava ser dito. Não era declaração, não era promessa, não era conclusão. Era o reconhecimento simples e real de que duas pessoas haviam se encontrado num ponto de ônibus às 2 da manhã, com a chuva chegando, e que esse encontro havia mudado o tamanho de algumas coisas em ambas as direções. Desliguei o telefone. Fiquei olhando o teto de metal do beliche por um tempo. Lá fora, o cerrado fazia seus barulhos de noite. Grilo, vento baixo, o farfalhar de algum bicho no mato que margeia o pátio. Peguei o celular de volta, abri o contato da Natália. Dessa vez não hesitei. Mandei uma mensagem. Posso ligar amanhã de manhã? Guardei o celular. Fechei os olhos. A resposta chegou 3 minutos depois, enquanto eu ainda estava acordado no escuro. Pode. Uma palavra só. Mas era a palavra certa, e ela chegou no momento certo, e eu fiquei com ela no peito, como fica a coisa que você esperou tempo demais e que finalmente pousa, não com estardalhaço, com a leveza específica das coisas que chegaram na hora que tinham que chegar. A estrada faz isso às vezes, coloca na sua frente o espelho que você vinha desviando, e quando você para de desviar, o reflexo que aparece não é o que você temia, é só você, com as marcas todas, mais real do que você tinha coragem de ser. Era tarde, era março, era Goiás, e eu estava exatamente onde precisava estar. Você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10, e muito obrigado.